Chega mais, chega junto, eu sou o Christopher, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar não só de um, mas de dois personagens de Harry Potter. Esperar então 2 dias pra fazer esse vídeo aqui, porque, né, aqui a gente tem o Fred e o Jorge. Ah, pera. É isso mesmo, o Fred e o Jorge. Eles têm a letrinha do nome dele aqui, ó. Aí você consegue definir, ó. Eles têm a inicial da letra do nome deles ali, ó, na camisa. Então dá pra saber quem que é o Fred e quem que é o Jorge. O que eu acho muito legal, né? Porque se você olhar os dois assim, né? Ctrl-C, Ctrl-V. Até porque eles são gêmeos. Então é exatamente por esse motivo que eu resolvi fazer o vídeo dos dois juntos. É um pouquinho complicado, né? Porque cada um tem sua personalidade. Mas basicamente tudo que eu tava procurando, basicamente todas as coisas que eu reuni deles, era baseando nos dois juntos. Então, tipo, não tinha como eu fazer só de um ou só de um. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre Fred e Jorge, coisas que você não sabia. Só pra você ter uma noção pequena. No filme, né, dos 7 filmes, se você pegar todas as cenas que eles aparecem e juntar todas elas, não dá nem 17 minutos. E bora começar a fazer nosso ornamento também com os dois, né? Basicamente toda a família Weasley tem o nome deles baseados na cultura da Grã-Bretanha. Então Fred e Jorge também vêm daí. E é muito engraçado, uma coisa que é curiosa, é que o rei George III, ele só virou rei depois que o príncipe Fred morreu. Já vem um spoiler aí, né, do final da história dos dois. Fred, quando Ron era criança, ele pegou o teddy bear dele, com aqueles ursinhos de pelúcia, e transformou em uma aranha. E é graças ao Fred que Ron tem esse medo todo de aranha. Fred e George são as duas primeiras pessoas que Harry tem contato. No filme é mostrado que quem fala com ele ali não são eles, é basicamente Ron, e ele descobre que ele é o Harry Potter e tudo mais. Mas nos livros, quem conversa com eles é os irmãos gêmeos Fred e George. Eles são os primeiros a conversar com o Harry. Eles tentam ajudar o Harry, né, a poder arrumar as malas dele ali e tudo mais. E nisso eles veem a cicatriz. Logo em seguida, opa! Você tá vendo isso que eu tô vendo? Tá vendo? Já mandou, né, por telepatia, porque eles são gêmeos. Então, gêmeos têm conversa telepática. Será que tem? Conheço muitos gêmeos que dizem que sim. Bom, eles falaram ali um pro outro e foi, opa, então peraí, se ele é o Harry Potter, a gente tá falando com o Harry Potter. Aí tipo, uau, o garoto que sobreviveu e toda aquela fama que ele tem. Então, tipo, eles foram o primeiro a conversar com ele. Tanto que ele ainda falou pra mãe dele, falou assim, mãe, é o Harry Potter, será que a gente, tipo, pode perguntar pra ele se ele se lembra da guerra? Aí a mãe dele, vocês estão loucos? Menino, vou pegar o chinelo aqui, vou rodar a baiana, acertar sua cabeça. Aí ele pegou e desistiram. O melhor amigo dos dois, Lee Jordan, era basicamente aquele garotinho que fazia lá a narrativa do jogo, sabe, durante o primeiro e segundo filme. Infelizmente, a gente só tem essa cena dele no primeiro filme, no segundo filme. Mas ele era muito importante, tipo, na história. Tipo, lá mais pra frente, ele era mais importante. Fred e Jorge já bateram no Voldemort. Já deram umas porradas nele ali. Mas não do jeito que você tá pensando, calma. Você lembra quando ele era parasita na cabeça do professor Quirrell? Sim, lá no primeiro filme, da Pedra Filosofal. Então, durante as aulas desse professor, que tinha o Voldemort atrás da cabeça dele, Fred e Jorge ficavam atacando bolinhas, neve na cabeça deles. Mal sabia que o professor que eles estavam acertando ali era o Voldemort. Imagina se eles soubessem que eles estavam acertando o maior bruxo de todos os tempos do lado do mal, né? Porque basicamente o maior bruxo de todos os tempos é o Harry. Você entendeu o que eu quis dizer? Fred e Jorge, eles tiveram o mapa do Maroto durante anos. Usavam o mapa do Maroto para travessuras, né, para aprontar na escola. E quando as pessoas fossem atrás deles, eles podiam saber onde eles estavam e cortar caminho, ir por uma passagem secreta aqui, outra ali. E o mapa do Maroto também foi criado por pessoas que adoravam fazer isso, então, tipo, o mapa do Maroto tava em casa com esses dois. Só que aí chegou num ponto onde eles falaram, a gente não precisa tanto disso aqui agora, quem precisa mais disso aqui é o Harry. Então eles foram lá e entregaram ao Harry o mapa do Maroto. Na era de Dolores Umbridge... Eu tenho uma raiva mortal dela. É engraçado que eu vejo até ela, a atriz que faz ela. Em outro filme, eu continuo olhando e tendo raiva dela.
Ela fez o filme da Malévola, onde ela era uma das fadinhas lá que ajudava a Bela Adormecida. Eu tinha raiva dela e ela era do bem. Pra você ver como ficou na minha cabeça ela fazendo aquela personagem. Ela foi incrível, não tem como negar. Essa é uma das vilãs que eu acho que... Não! Eu tenho ódio no coração! Mas, basicamente, o que acontece? Ela teve o que merece com esses dois. Esses dois sofreram na mão dela. Por quê? Ela era ditadora, né? Ela era toda tipo, não vamos fazer isso, não vai fazer aquilo, eu não quero ninguém fazendo essa merda nenhuma. E aí, ela botava todas as regras dela. O Fred e o George estavam lá, né, conversando. Mas eu imagino que seja uma coisa mais ou menos assim. Mano, eu não obedeci nem quando o Dumbledore tava lá. É verdade isso daí que você tá falando. A gente não obedeceu nem com ele. Por que a gente vai obedecer com essa daí? Eu acho que eu tive uma ideia. Tá pensando que eu tô pensando? Não, você tá pensando que eu tô pensando. Não, você tá pensando que eu tô pensando. Não, você tá pensando que eu tô pensando. Então, basicamente, os dois juntaram a mente brilhante deles e atacaram Dolores Umbridge com uma cena épica. Que de todo o tempo que eles passam no filme, eu acho que essa é a cena mais linda desses dois. Quando eles entram assim, cheio de fogos de artifício, explodindo tudo, quebrando todas as regras dela e também vazando da escola, porque depois dessa eles não conseguiam nem se formar. E era o último ano deles, basicamente. Então eles não se formaram, só saíram de Hogwarts, mas saíram com classe, né? Vazar da escola e sair com classe assim, eles merecem. Ainda mais dando uma porrada naquela Dolores. Chegando na parte triste, calma, respira. Bom, mas vamos lá. Lembra que eu falei que o Lee Jordan, ele era importante? Ele foi muito importante porque, com todas as manhas dele de ser narrador e tudo mais lá dos jogos, ele abriu uma rádio durante a guerra contra o Voldemort. Ele abriu essa rádio para poder passar informações para as pessoas poderem ajudar, tanto os trouxas quanto aos bruxos, porque muita gente estava sendo morta, muita gente estava sendo perseguida nessa época, e aí, para ajudar eles, ele criou essa rádio. E os irmãos Fred e o George, eles começaram a ir lá para ajudar ele durante essa rádio. Lembra que o Ron não desgrudava de um rádio lá e ficava conversando e ficava ouvindo aquele rádio o tempo todo? Era esse personagem que tava ali passando as mensagens pra eles. Tá vendo como é um papel importante? E não teve nos filmes? Tudo bem, eu entendo, né? Nem pros dois que eram mais importantes que ele tiveram muito tempo de cena, mas tá bom, a gente entende que não dá pra botar tudo que tá no livro, no filme, a gente entende. Ou não, vamos fazer uma versão estendida de Harry Potter. Já tem a versão estendida, né, que tem mais outras cenas, mas devia ter uma versão estendida do livro, onde eles fazem fala por fala, sem mudar nada. Mas antes da gente continuar por isso, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, porque eu quero falar da loja dos dois. Assim que eles saíram da escola, cara, eles conseguiram montar a loja deles. E aí, é por isso que a gente vê lá, né? A loja deles toda linda, maravilhosa, cheia de coisa. Eles têm até uma zoeira com a Dolores ali, tipo, zoando com ela. Por quê? Eles conseguiram muito dinheiro com isso, né? Com as criações deles. Eles eram muito criativos. E isso mostra pra gente que, tipo, mesmo ali, né, com toda aquela situação, os caras conseguiram chegar aonde queriam chegar, sabe? Tipo, quem disse que precisa de um diploma pra chegar onde você quer chegar? Bom, então vamos lá agora pra parte chata, né, da vida. George, ele perde uma das orelhas dele. Com isso, mesmo com toda a situação trágica, eles fazem comédia e piadinha com isso, falando que agora a mãe deles vai conseguir distinguir quem é quem, né, entre o Fred e o George. Não vai mais ter confusão, porque um não tem uma orelha. Passa mais um pouco da guerra e a gente tem a morte de Fred. O Fred, ele morre protegendo uma das partes da câmara secreta. Isso não é mostrado nos filmes a gente só vê ele gritando e depois toda a família dele em volta dele. Porém, nos livros, ele morre protegendo a câmara secreta, uma parede explode do lado dele, cai em cima dele e ele morre nessa hora. Percy, que é um dos irmãos dele, que aparece muito rápido nos filmes também, quando ele se formou, ele foi seguir, né, pelo menos os mesmos passos que o pai, indo trabalhar no Ministério da Magia. Então, tipo, foi muito breve a apresentação dele ali, muito rápida, né? Só quem pescou ali sabia que era mais um Weasley na família. Basicamente, o Fred, ele morre nos braços do Percy. O Percy pega ele numa cena bem dramática. Ele pega ele, olha pra ele e fica, tipo, indignado com aquilo. Porque o Percy, ele tinha acabado basicamente de se demitir do Ministério da Magia pra poder ajudar os irmãos dele, na nova loja deles, né? Só que nesse momento que ele tava segurando o Fred, até então ele não tinha contado pra ele o que ele ia fazer, que ele ia se demitir de lá. E aí, quando ele fala isso, o Fred dá um sorriso e morre. Ai, que ódio! Eu não consigo aceitar que ele morreu. Não! Sabe, tipo, não! Mas tudo bem. É uma guerra, tem que se dar bem, pessoas têm que se dar mal. Faz parte. Você podia ter escolhido outras pessoas pra morrer, né? J.K. Rowling. Né?
Mas tudo bem, a gente aceita, até porque, igual eu já falei, você é uma bruxa que tá mostrando pra nós trouxas, né, toda a realidade do mundo bruxo que a gente não sabe. Mas a gente aceita, porque você também foi descomungada de lá, tá tudo certo, JK. É nóis. Ai, mas vamos ver como é que ficou o nosso ornamento, né? Bora. Bom, e aqui o nosso ornamento de Fred e George. Eu vou explicar o que eu fiz aqui. Basicamente, dentro eu coloquei os dois, né? Um de costas pro outro, porque basicamente um é o espelho do outro. Coloquei tudo isso em volta, né? De frufruzinho, que eu tenho mania de colocar muito só por dentro deles e com eles por perto. Coloquei todos esses pra representar os fogos de artifício que eles tacam na Dolores. Logo em seguida, a gente tem aqui, ó, tipo um sabão, um pirulito de pé. A gente tem, tipo, isso daqui que, na verdade, se você virar assim, é um balão. Mas eu coloquei assim como se fosse uma poção. Por conta da loja deles. Aí aqui do outro lado, eu fiz a mesma coisa. O George, né? Eu fiz isso no George. Aqui atrás da orelhinha do George, não sei se dá pra ver muito bem. Aqui atrás da orelhinha do George, eu coloquei ela vermelha, porque é a orelhinha que ele perde. E aqui o Fred, como ele morre, e depois o George, quando ele tem um filho, baby aqui do lado, coloquei esse brinquedinho aqui e esse outro aqui. Mas os dois são mais pra representar a loja deles. Não só isso, como também tem essa garrafinha aqui do lado também, que seria mais uma poçãozinha. Então esse ficou o nosso enfeite do Fred e do George. O George, depois que o Fred morreu, ele continuou a loja junto com o seu irmão Percy. E aí, o que você achou? Fala aí. Bom, eu espero que você tenha curtido bastante. Eu curti bastante o ornamento dos dois. Eu queria ter colocado mais coisa, mas eu acho que ficou legal assim. E é isso aí. Eu espero que tenha curtido. Logo, logo vai vir mais, hein? Quem será que vai vir amanhã? Deixa seu like, coloca nos comentários o que mais você quer ver aqui nesse canal. E logo, logo a gente volta com mais vídeos. Um beijo no seu coração e não se esqueça do principal. Enjoy your life. Valeu, falou e fui!